Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa Terças Mediarb, o programa semanal do canal Momento Arbitragem, que fica disponível no YouTube para você assistir mais tarde, rever, compartilhar com seus amigos e deixar seus comentários. Se você já é inscrito, muito obrigada por nos acompanhar. Se você está chegando agora, lembre de fazer sua inscrição e não deixe de marcar o sininho para receber notificação sempre que houver nova publicação. Para hoje foram selecionados temas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados e também a contratos, em especial contratos empresariais e contratos trabalhistas, né? Para começar, eu vou pedir licença para compartilhar a tela e a gente vai comentar uma publicação do portal Migalhas, né, que é do dia 22 de outubro, bem recente, e que tem o título aqui, Mediação para Conflitos Provenientes da LGPD, de autoria de Gustavo Ferraz Sales Carneiro. Então, o artigo, como a gente mencionou anteriormente, ele é bem atual, né? Versa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, né? E que é uma lei que tem uma aplicação transversal, né? Então, ela cobre toda a operação de tratamento de dados realizada aqui no nosso país. Isso significa que existe uma expectativa de um aumento, né, de processos de judicialização em virtude desse momento inicial, né, de adaptação para o cumprimento ou do descumprimento, né, dos preceitos legais. E estima-se também, né, que por conta da multa, né, que é prevista, que chega, né, ali a 50 milhões de reais, especificamente para órgãos públicos e empresas que descumprirem essas normas de proteção de dados pessoais, né? Então, sabe-se que existem dificuldades relacionadas para a adequação das instituições, das empresas, e isso tende a gerar, sim, um maior número de demandas, né? Em especial no judiciário. O que ele traz aqui, né, que no nosso país, além dos próprios indivíduos, existem outros diversos atores, né, envolvidos na LGPD, como a própria Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, a Segurança Pública, desculpe, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o Senacom, né, e os ministérios público federal e estaduais, né, além das associações de defesa do consumidor, as associações que lidam com proteção de dados e a própria Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, todos esses atores, né, são fiscalizadores e suscetíveis, né, a receberem denúncias, né, e demandas, né, para tratar questões que dizem respeito ao descumprimento das normas, né, de proteção de dados. O autor, ele traz também aqui um cenário internacional, ele cita um levantamento relacionado à European Data Protection Board, que traz aqui o mesmo movimento, ou seja, um aumento nas demandas relacionadas à proteção de dados nos anos iniciais de implementação da mesma lei, né, da equivalente a essa nossa lei lá na Europa, né, e também chama a atenção novamente ao potencial de judicialização, dessa vez decorrente de vazamentos, né, e outras questões de incidentes relacionados à segurança da informação. É um desafio, né? E ele traz aqui exatamente os métodos alternativos, né, de solução de conflitos, ou os métodos adequados de solução de conflitos, né, como sendo importante alternativa para lidar com conflitos provenientes da aplicação da LGPD.
Então, o meu destaque, né, é esse reforço aqui que é trazido, né, de usar, né, a mediação, a negociação, a conciliação, né, para tratar questões de LGPD, né, e ele, nessas experiências internacionais, ele cita a Singapura, né, com a implementação da sua lei, né, em 2012, que entrou em vigor em 2014, e essa lei prevê, né, expressamente a utilização dos meios adequados de solução de controvérsias para questões relacionadas à proteção de dados. E também, né, cita a Coreia do Sul, que a Coreia do Sul tem uma particularidade, que ela tem leis de proteção de dados específicas a determinados assuntos, então uma específica para o setor público, outra específica para dados de telecomunicação, outra específica aqui de forma mais ampla, né, para outros assuntos que não sejam esses já acobertados por essas leis que eu acabei de mencionar, né? Então, o que ele diz é que isso pode ser tratado, né, tanto pelo judiciário, lá na Coreia do Sul, como também com soluções de conflitos de maneira informal, através de um número de telefone, onde as pessoas ligam, né, e fazem a tratativa, e também através de um comitê de mediação de disputas envolvendo dados pessoais, né? Então, é interessante, né? São demonstrações que internacionalmente o uso já existe há bastante tempo, né? Visto que a legislação de 2012 entrou em vigor em 2014 em Singapura, e também que desde 95 a Coreia do Sul, né? Até a última, que foi de 2011, 95, 2001 e 2011, né, são legislações que prevêem o uso de mecanismos adequados de solução de controvérsias, né? E o que ele traz também aqui é que, embora não exista, né, uma solução comum escolhida, né, pelos diversos países, o que existe, na verdade, é a utilização de diferentes meios de composição, em especial o uso da tecnologia, né? E aí o que ele traz é exatamente, né, a particularidade ali, a questão principal de combinar, né, os métodos que serão usados, né, para que eles sejam mais adequados à cultura do país e assim tornem efetivos os direitos dos titulares, né? A nossa lei não traz expressamente o uso dos métodos adequados de solução de conflitos, mas menciona no artigo 52, no parágrafo 7º, né, a previsão de que poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular, né, e continua, prevendo dessa forma a não aplicação de penalidades em caso de acordo, né? Então, apesar disso, né, assim, o autor entende que não precisaria ser expresso na legislação, uma vez que já consta no próprio processo civil, né, e na lei própria específica, tanto de mediação como de arbitragem. Além disso, ele também cita, né, que como a instituição de uma plataforma pública específica para a solução de conflitos relacionados a dados não é nenhuma novidade, porque já é possível, né, ser efetivada, e cita aqui os exemplos bem-sucedidos, né, tanto da plataforma consumidor.gov.br, né, quanto da Agência Nacional de Saúde Complementar, que fazem uso de plataformas, né, em que são tratadas controvérsias, né, e são encontradas soluções de forma rápida e segura, né? Então, o que ele traz aqui para a conclusão é que quando, né, esses sistemas são utilizados,
existe uma satisfação dos usuários na ordem de 90%, né, e uma solução de demandas na ordem de 80%. Portanto, né, o uso dos MASCs é um caminho que deve ser estimulado, deve ser seguido. Né? MASCs são os métodos adequados de solução de controvérsias, né, de conflitos, né, e que, embora haja, né, um receio de que a implementação dos direitos relacionados à proteção de dados vá culminar em judicialização, né, existe a autorização legal para estabelecimento de um sistema de solução de conflitos, né, na via extrajudicial, através dos métodos adequados do sistema, né, multiportas, aí, com outras alternativas. E, da mesma forma, existem experiências bem-sucedidas, já como citadas aqui no artigo, para lidar com relações de consumo ou proteção de dados, inclusive também exemplos internacionais. Então, muito bem-vinda essa publicação, né? Muito bom abordar esse tema e lembrar, né, que a proteção de dados também se encaixa, também se enquadra, né, em uma das matérias, né, que podem ser levadas à mediação, à conciliação, enfim, para a solução de controvérsias. O que se espera é que os operadores do direito, né, façam uso, né, e com isso consigam dar celeridade, né, e alcançar resultados que satisfaçam, né, aos proprietários, aos usuários proprietários desses dados e às empresas, né, que porventura tenham incorrido em algum descumprimento, né, da legislação. Passando para o tema seguinte, também do portal Migalhas, diz respeito à negociação trabalhista, né? E a pergunta é: qual a melhor forma de fazer um acordo? É um artigo, né, de autoria de Marcele Menezes do Amaral e que foi publicado na quarta-feira, 20 de outubro desse ano de 2021. Então, o que ela traz aqui é uma contextualização do cenário atual, né, em que se vive aqui os efeitos de uma crise moral e uma crise política, né, que se agravou com a pandemia, né, que nosso país ainda vive muitas incertezas, mas que com o aumento da vacinação, a redução dos índices de alerta, né, isso já dá algum sinal de recuperação, apesar da economia ainda estar assim aquém, né, das expectativas, né, para sinais de retomar, né, o ritmo normal. Pois bem, em face disso, as empresas começam a retomar as contratações, né, e vivenciam desafios com falta de matéria-prima, com o aumento, né, do preço das matérias-primas e com a baixa qualificação da mão de obra, né? Mas ainda assim tem o desafio de seguir em frente e de honrar as suas obrigações trabalhistas e manter seus empregados. Porém, né, e quando se deparam com a necessidade de rescindir esse contrato, né, a dúvida é como viabilizar o melhor acordo, como fazer, né, esse acordo acontecer. E aí a autora ela traz exatamente o acordo extrajudicial que foi trazido, né, com a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, nos artigos 652F e 855B da CLT, que possibilita que seja celebrado um acordo entre empregado e empregador para homologação na Justiça do Trabalho. Né? Precisa
atender alguns requisitos, dentre eles a existência de advogados específicos, perdão, tanto para empregado como para empregador, não é? E com isso se garante um fechamento de acordo de forma mais rápida, com licença, de forma mais rápida, né? E também menos sofrida. Ela também traz aqui uma outra modalidade, aqui os meios adequados de solução de conflitos, né? Em especial a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem, né? Tudo isso na esfera privada, realizadas em câmaras de mediação e arbitragem, né? E por profissionais devidamente qualificados, escolhidos pelas partes. Enfim, o que ela entende é que, mesmo com a previsão da reforma trabalhista, existe a dependência da homologação no judiciário e que, por conta do princípio da proteção, por vezes, né, prevendo ou tentando, né, prevenir ali fraude contra a legislação, né, os processos acabam ficando retidos, né, e isso acaba prejudicando as partes, que sejam empregador e empregado. Ao passo que, conseguindo, né, fazer fluir essa negociação, né, sem o envolvimento do Estado, as partes ficam livres para negociarem diretamente, de forma equitativa, ou seja, de igual para igual, com a assistência dos seus advogados, né, com liberdade de negociação e fazendo valer, sim, a vontade, né, a sua vontade. É importante ressaltar que nos conflitos trabalhistas existem, além das questões das verbas rescisórias, outras frustrações, mágoas, interesses, sentimentos, ódio, raiva, enfim, que envolvem essa relação e não são levados ao judiciário e não têm como ser sanadas com a sentença. Então, a autora destaca exatamente que a possibilidade da autocomposição, né, diretamente por empregado e empregador, é salutar também nesse sentido, não é? E isso, portanto, deve ser amplamente incentivado para evitar o desgaste de um processo judicial, até porque a demora desse processo vai também atrasar o recebimento das verbas trabalhistas, né? Apesar de serem alimentos e por sua origem, por suas características, né, serem prioritárias, mas mesmo assim ocorre atrasos, né, e que isso poderá ser contornado se forem utilizados os métodos adequados de solução das controvérsias, que seriam os métodos autocompositivos, né, evitando o processo judicial e apenas finalizando com a homologação na Justiça do Trabalho. Então, ela conclui trazendo aqui essas informações de possibilidades de acordo trabalhista, né, para preservar a liberdade negocial e, assim, criar um resultado positivo e satisfatório. É um estímulo, né, aos advogados que militam na área trabalhista. Siri está querendo participar aqui do canal Momento Arbitragem, do Terças Mediarb, mas eu já desliguei. Então, o último assunto que a gente selecionou para abordar hoje, como eu falei, também versa sobre contratos, mas contratos empresariais, e aqui especificamente sobre o uso da arbitragem. Ele está publicado no portal Rota Jurídica, né? Foi veiculado no dia 21 de outubro e é de autoria de Laís Ladislau Meireles Geraldini. O que é que ela destaca aqui, né?
ela nos lembra que a arbitragem entrou em vigor com a Lei 9.307, lá em 96. Ela também ela comenta, né? Ela nos leva aqui a compreender que a arbitragem ganhou um impulso, né, a partir de 2015, com a reforma da lei de arbitragem, que é a Lei 13.129, e, em especial, com o novo Código de Processo Civil, né? Portanto, a arbitragem é uma forma adequada de solução de conflitos, né, que se caracteriza, entre outras coisas, pela maior rapidez na solução das controvérsias. E aí, ela, dessa forma, faz com que aqueles que se submetem à arbitragem tenham uma resposta dos seus problemas de maneira mais ágil do que aqueles que recorrem ao judiciário. E eu diria também, grifo meu, de maneira mais definitiva, uma vez que, como nós sabemos, a arbitragem não prevê a possibilidade de recursos, como existe, né, a possibilidade no processo judicial. Pois bem, no âmbito do contrato das empresas, a autora destaca que já se percebe um aumento no número de contratos que utilizam o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória, né, que nada mais é do que um acordo firmado entre as partes, entre os contratantes, para, na situação em que acontecer alguma controvérsia decorrente do contrato, ela será solucionada por uma corte arbitral, né, que será definida e escolhida, né, pelos contratantes. O que ela traz também aqui em relação à arbitragem é a possibilidade de soluções mais técnicas e céleres. Nessa situação, é uma vantagem em relação ao judiciário, porque na escolha dos árbitros, grifo meu, as partes podem selecionar árbitros que tenham um conhecimento específico naquela área que vai ser examinada, né, especificamente numa área de engenharia, numa área de saúde, enfim, numa área escolar, enfim, né? Essa flexibilidade é ofertada pelo Instituto da Arbitragem, é perfeitamente possível, não é? E, portanto, diz a autora que quase todos os contratos empresariais de grande porte, eles aderem à arbitragem como forma de solução de conflitos, para tratar, né, as situações que possam surgir. E grifo meu, eu adiciono, né, dizendo que essa prática deve servir de estímulo também para empresas de pequeno e médio porte, porque assim, né, como esse movimento tem acontecido com as empresas de grande porte, as pequenas e microempresas também podem se beneficiar do Instituto da Arbitragem. A autora lembra o que é cláusula compromissória, né? É uma cláusula que é prevista na lei de arbitragem, que deve vir em destaque no contrato, até em negrito, se for possível, mas também pode vir apartada do contrato, mas mencionada dentro do contrato. Perdão. E dessa forma, ela vai ser parte do contrato e vai ser assinada pelos contratantes e vai passar a ter vigência para tratar, né, e dirimir questões alusivas àquele contrato. Ela lembra também, né, que a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, né, também são válidos para contratos de consumo, desde que expressamente o consumidor ele concorde com a cláusula, e dessa forma se estende, e ela compartilha aqui uma decisão aqui do STJ, um recurso especial, em que ele reconhece que também existe a possibilidade do uso nos contratos de adesão, assim como nos contratos de consumo, desde que exista ali o expresso acordo
né, da parte contratante. Então, grifo meu é que o destaque é que as partes devem estar cientes, né, do que estão assinando e do que estão concordando dentro do contrato, em especial com destaque para a escolha da arbitragem e para o que versa na cláusula arbitral e no compromisso arbitral. E também um detalhe aqui para esclarecer é que a cláusula arbitral ela vem, né, integrando o contrato, o apartado, como eu já falei, e o compromisso arbitral ele vem posterior, né, ao caso de acontecer um conflito e que não exista cláusula prevista em contrato, mas mesmo assim as partes decidam por escolher a arbitragem para dirimir o seu conflito. Então, o que a autora destaca é que, sendo respeitados e observados os requisitos legais, né, não existe nenhum óbice ao uso da arbitragem para os contratos empresariais, desde que mantidas, né, respeitadas essas cláusulas. Caso contrário, essa cláusula pode ser declarada ilegal ou nula, se ela deixar de atender algum dos requisitos. Nós não vamos abrir aqui agora os requisitos, mas quem tiver interesse vai encontrar todos eles listados na lei de arbitragem. Quando a autora, né, aqui chega ao final do artigo, ela também cita a lei das SA, que prevê no artigo 136A, né, que o acionista minoritário, na verdade, ele pode discordar da inclusão da solução arbitral no estatuto, mas também, se ele não se manifestar, se ele se mantiver silente, significa que ele presume que presume-se, né, que ele aceita essa cláusula. Por fim, estando os sócios de comum acordo, havendo necessidade, cabe a escolha da Câmara, né, que vai instaurar o procedimento arbitral, que vai ser emitida, né, sentenciada ali, emitida a sentença, prolatada a sentença, e assim aumenta-se em muito, né, a experiência de que o conflito se resolva de uma forma coerente, né, célere e menos custosa, né, e segura. Por fim, ela conclui que a arbitragem instituída de maneira clara e correta, ela é uma alternativa interessante, sim, nos contratos empresariais, né, de forma a obstar inseguranças jurídicas e evitar a morosidade existente nas demandas do judiciário. Então, espero que você tenha gostado, né? São matérias interessantes, né? A da LGPD, as questões trabalhistas e aqui os contratos empresariais. Os três autores, eles ressaltam os pontos positivos, né, e os exemplos de uso bem-sucedido desses institutos e estimula, né, o operador do direito, o advogado, a advogada, e por que não o empresário, por que não o funcionário, né, o empregador, e por que não o cidadão, né, na hora de se deparar, né, com uma controvérsia, de poder fazer a escolha dos métodos adequados de solução de conflitos, né, que melhor, né, atendem à sua necessidade e podem satisfazer melhores, apresentar melhores resultados, né, tanto para um lado como para o outro. Então, finalizo por aqui. Agradeço muito, né, você que assistiu agora até o fim, você que nos acompanha fielmente toda terça-feira, você que é inscrito no canal Momento Arbitragem e você que, a partir de hoje, vai fazer sua inscrição
e vai aumentar aqui os nossos seguidores, né, aqui do Terças Mediarb, né? Fique à vontade para encaminhar comentários e sugestões, né, de temas, ou se você encontrar algum artigo, algum material que você queira que seja comentado, manda para a gente, comenta aqui no canal, não é? E agende-se para na próxima terça, 11h30, a gente se encontrar novamente para trazer novas abordagens. Um prazer estar aqui hoje novamente com vocês, né? E espero reencontrá-los no próxima terça. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.